Você sabe se seu exame realmente está bom? Como saber se um exame de quadril? Como saber se um exame de coluna cervical? Como saber se o exame de tórax ele realmente está contemplando todas as estruturas? Você sabe quais são os critérios de avaliação para você saber se realmente o exame está bom ou não? É exatamente isso que eu quero trazer aqui para vocês neste vídeo. Seja bem-vindo ao canal Radiologando, o seu canal de radiologia. E, desde já, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E, obviamente, já vai deixando um like aí para você poder fortalecer aqui o trabalho do professor. Lembrando também que você pode seguir lá no Instagram, tanto no @radiologando, como também no @gosgilprof. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Uma das principais dúvidas do aluno, do estagiário, até mesmo do profissional, quando está ali realizando o exame, é saber se o exame realmente está bom. Aquela autoavaliação para saber se o exame está ali bonitinho. E muitas vezes, muitas preocupações estão relacionadas apenas aos fatores radiográficos, ou seja, os fatores técnicos como KV, MA e MAS. E por muitas vezes acabam se esquecendo do posicionamento. O posicionamento radiográfico ele é tão importante quanto a técnica a ser utilizada para realizar a radiografia ou qualquer outro exame. O posicionamento no raio-x ou na mamografia também pode ser comparado com o FOV a ser aplicado tanto na tomografia como também na ressonância magnética. O fato é que cada exame possui o seu nível de especificidade sobre as estruturas que devem estar compostas naquele exame. E vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Exemplo número 1. Digamos que você vai realizar uma radiografia de ombro. Quais são as estruturas que você precisa ter na imagem do ombro? Lembrando que na anatomia, em relação ali à cintura escapular, a gente tem clavícula, escápula e húmero. Então você vai ter que contemplar todas essas estruturas, ou seja, todos esses ossos no seu exame. Você não pode cortar a clavícula ou também não pode cortar muito o húmero. Isso em relação ao posicionamento. As incidências de rotina para o ombro são AP e perfil. AP com rotação externa, perfil com rotação interna. Inclusive aqui no card vai estar aparecendo para você como realizar corretamente este exame. Quando você vai realizar a radiografia de ombro, por exemplo, além da questão do posicionamento e das técnicas, você também precisa estar atento a outras informações. Geralmente, para exames de coluna vertebral, crânio, seios da face, clavícula, ombro, você precisa pedir para o paciente fazer uma manobra de respiração. Pode ser em uma apneia inspiratória, apneia expiratória ou simplesmente apneia respiratória. Cada uma dessas apneias vai diferenciar na hora que você for realizar o seu exame. E aqui no card também vai estar aparecendo para vocês qual a diferença entre essas manobras de respiração, que inclusive é muito importante o que você possa entender. Exemplo número 2. Digamos que você vai realizar uma radiografia de coluna torácica. A coluna torácica ela é composta por 12 vértebras, nomeadas que desde a T1 até a T12. Só que um exame adequado de coluna torácica não vai pegar apenas essas 12 vértebras. Ela vai ter que incluir a articulação proximal e a articulação distal. A articulação proximal, por exemplo, é a transição cérvico-torácica, ou seja, C7 e T1. E a articulação distal é a transição tóraco-lombar, T12-L1. Então, um exame de coluna torácica, tanto no AP como no perfil, você deve incluir essas duas transições. E muitas das vezes, muitos alunos, muitos profissionais têm dificuldade de entender exatamente qual é cada vértebra. E aí vai uma dica para você. Na transição tóraco-lombar, basicamente a gente consegue entender ali, a gente consegue visualizar a última vértebra torácica, ou seja, a T12 e a primeira vértebra lombar. Então você pode fazer uma contagem de baixo para cima. T12, T11, T10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E você vai conseguir compreender se você vai estar incluindo a C7 ou a C6, inclusive a T1. E isso é muito importante para que você possa saber exatamente que o seu exame ele não cortou.
Outra dúvida também que muita gente tem aí, tá? Que é o exemplo número 3, é sobre a radiografia de fêmur. Anatomicamente falando, o fêmur ele é considerado um osso longo. Você sabe quais são as classificações dos ossos? Bom, se você sabe corretinho aí, deixa aqui nos comentários que eu quero saber se os seus conhecimentos de anatomia estão em dia. O fêmur ele é considerado um osso longo e, por sinal, é o maior osso do corpo humano, ou seja, do sistema esquelético. E aí, quando você vai realizar uma radiografia de fêmur, muitas das vezes a gente não consegue incluir toda a extensão femoral, justamente porque os nossos receptores de imagem ou simplesmente chassi não vai ter tamanho suficiente para acoplar, para poder ali contemplar toda essa estrutura. Então, por isto que existe a radiografia de fêmur proximal e fêmur distal. Ah, professor, mas quando é que eu tenho que fazer cada um desse? Bom, você precisa fazer a anamnese, compreender o porquê que o paciente está fazendo o exame. Ah, ele levou uma queda, ele se machucou, bateu, está doendo mais próximo do quadril ou doendo mais próximo do joelho? Ah, o paciente fez uma cirurgia, esse paciente tem prótese? Essa prótese foi colocada na extensão próxima ao quadril ou próxima ao joelho? Muitos médicos, radiologistas, eles gostam e preferem com que a imagem contemple toda a prótese metálica, exatamente para que ele possa fazer também uma avaliação, não só da estrutura anatômica, mas também da prótese que foi implantada. E aí, resultado, muitos desses exames você tem que saber exatamente como realizá-lo e saber interpretar de fato se ele está bom ou não. No caso do fêmur, uma dica, você pode utilizar o chassi na diagonal, que inclusive é uma outra direção. O chassi ele pode ser utilizado na longitudinal ou na transversal, mas para ossos longos, como o fêmur, como a tíbia, fíbula, ou até mesmo para o húmero, o antebraço, enfim, dependendo se o exame for fora de book, e o chassi na longitudinal ou na transversal não contemplar toda a estrutura, você pode colocar o chassi na diagonal, exatamente para poder incluir as articulações proximal e as articulações distal de cada uma dessas regiões. Pegou a visão? Bom, isso aí é muito importante, tá bom? Outra também questão aí que muita gente tem dúvida é sobre os exames de seios da face e face. Pessoal, existe diferença técnica entre o exame de seios da face e exames de face. Geralmente, os exames de seios da face é para estudar os seios paranasais. Quais são os seios paranasais? Seio maxilar, seio frontal, etimoidal, esfenoidal, tá? As regiões das células mastoidianas. A radiografia de face é para estudar principalmente suspeita de trauma, seja no zigomático, na mandíbula, no maxilar, enfim. Então, a técnica em si do posicionamento a ser realizada também vai diferenciar. A gente não faz um HITS para seios da face. A gente não faz, basicamente ali um Towner para seios da face. E já para a face, a gente pode fazer o HITS para a mandíbula, para o zigomático, pode fazer o Towner para a articulação temporomandibular, bem como a mandíbula. Enfim, então existe diferença técnica sobre os exames que são realizados para seios da face e os exames que são realizados para a face, tá bem? Isso também é muito importante, até mesmo para que você possa realizar ali um exame melhor para o paciente, para que ele possa ter ali um diagnóstico mais preciso, tá certo? E aí, mais uma vez, conversar com o paciente, saber a anamnese, foi um trauma frontal, meu nariz está machucado, está inchado, sangrou. Opa, então eu devo incluir uma incidência específica para OPN, ossos próprios do nariz, que faz parte da face. Então você tem que entender quais são os ossos, quais são as incidências para o crânio, quais são os ossos, quais são as incidências para a face. Mais uma vez eu retomo, é importante com que a gente saiba toda a questão anatômica sobre a estrutura, sobre a região de interesse, para saber e definir melhor qual incidência a gente vai realizar. Uma outra dúvida também que muita gente tem é aqui exatamente no exemplo número 4, que é sobre as angulações que são dadas de forma rotina, tá certo? Em alguns exames. Vou dar aqui alguns exemplos para vocês.
Ao realizar a radiografia de pé com a incidência AP, é importante com que você dê uma angulação cefálica de aproximadamente 5 a 7 graus, para você distanciar as articulações, metatarsofalangianas, bem como as interfalângicas. Essa angulação cefálica também é válido para a realização do perfil de joelho, que é muito importante, tá bem? Outras angulações que a gente também dá de forma rotineira é sobre a região quando a gente vai realizar a clavícula, que compreende duas incidências, com o RC1, que é o raio central, primeiro, perpendicular, e o RC2, que é o raio central segundo, com inclinação cefálica de 15 a 30 graus. Vide aí também o método de Zanca, tá certo? Então, existem alguns exames que são de rotina, mas que durante a sua execução deve contemplar essas angulações específicas, até porque isso é o que vai melhorar a qualidade do exame. Vai fazer um exame de Seoja-Face, por exemplo, na incidência de mentonaso ou método de Watters, pede para o paciente abrir um pouco a boca, exatamente para que possa estar livre ali o seu esfenoidal, por exemplo, entre outras estruturas que estão aqui, mais próximas da boca. Pois com a boca fechada, os lábios, bem como os dentes, fazem ali uma sobreposição de estruturas. E talvez não seja ali tão nítido, não fique tão nítido ali a imagem a ser produzida. Enfim, existem alguns exames, algumas técnicas, alguns procedimentos que a gente precisa revisar, exatamente para a gente poder ajustar e melhor realizar esses exames no nosso dia a dia. Agora me conta aqui, como foi que te ensinaram a fazer estes exames? Você tem alguma dúvida específica sobre algum exame, alguma incidência? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Aproveita também e segue lá no Instagram, tanto no @radiologando como também no @igorjulioprof, para que você possa ficar por dentro também de mais assuntos da radiologia. Gostou do vídeo? Não se esquece aqui, tá certo? De se inscrever no canal e deixar aí o seu like, pois isso ajuda muito aqui o trabalho do professor. Lembrando também que você pode dar uma visitada lá no nosso site www.radiologando.com.br para você ficar por dentro aí dos alunos e dos cursos que são ofertados, beleza? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua atenção, nos encontramos então no próximo vídeo, na próxima live ou quem sabe na próxima postagem. Valeu!